Olá, pessoal! Vamos falar de um julgado que está no informativo 834 do STJ, que fala sobre direito processual civil. Aqui é a questão do cumprimento individual de sentença coletiva, possibilidade de aplicar efeito erga omnes nesses casos. No caso, não pode. E o destaque nos diz o seguinte: a norma do artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, que confere efeito erga omnes à sentença genérica proferida na fase de conhecimento em ação coletiva, não se aplica às decisões proferidas no cumprimento individual de sentença. O que aconteceu no caso concreto aqui? No caso, o tribunal de origem, em fase de cumprimento individual de sentença, conferiu de ofício efeito erga omnes à decisão por ele proferida sob o fundamento de tratar-se de questão de ordem pública, de que haveria probabilidade de julgamentos contraditórios e de que o princípio da economia processual deveria ser observado com base no artigo 103, inciso 3 do CDC. Só que aí ele descuidou um pouco sobre a natureza desse dispositivo legal. Porque a norma do artigo 103, inciso 3 do CDC, que confere efeito erga omnes à sentença genérica proferida lá na fase de conhecimento, em ação coletiva, ela não se aplica às decisões proferidas no cumprimento individual de sentença. Esse dispositivo é aplicado somente à sentença genérica proferida lá na fase de conhecimento. Essa interpretação extensiva que o tribunal tentou dar, ela restringiria o direito individual conferido ao devedor e ao credor de se manifestarem acerca das obrigações e créditos envolvidos em cada relação concreta e específica. E aqui é interessante a gente entender um pouco da questão do cumprimento individual de sentença. Quando você vai estudar processo coletivo, tem que dar assim uma apagada em alguns aspectos do processo individual, porque é diferente. No cumprimento de sentença individual que adveio de um processo coletivo, é quase que um novo conhecimento. Porque a sentença condenatória no processo coletivo ela é bem genérica. Pessoal, fulano deve ser condenado a ser apurado em futura liquidação. E aqui sim vem as provas do dano, vem toda uma questão probatória nessa liquidação, nesse cumprimento, desculpa, nesse cumprimento individual. Ele é diferente, ele não é igual ao processo individual. E aqui tanto a liquidação também é diferente, né? Você tem quase que um novo processo de conhecimento, porque agora vai focar na situação particular daquele que pleiteia o direito advindo de uma ação coletiva. E o julgado do informativo explica de uma forma interessante aqui a questão do cumprimento individual. Ele fala, o cumprimento individual de sentença, precedido ou não de liquidação, é o momento em que o credor ingressa no processo e defende especificamente seu direito à luz do que consta na sentença coletiva, de natureza genérica, né? Também ao devedor é permitido definir sua obrigação quanto a um determinado credor. Nessa fase, portanto, cabe-lhes ao credor e ao devedor deduzir argumentos próprios para concretizar e delimitar, sob todos os enfoques, o direito reconhecido judicialmente. E aí o que acontece? Questões semelhantes discutidas simultaneamente em diversos cumprimentos de sentenças autônomos entre si poderão ser decididas de forma diferente, caso a caso, dependendo das provas apresentadas pelas partes e da situação específica de cada credor. Mesmo as questões meramente de direito, que eventualmente independam de circunstâncias concretas envolvendo cada beneficiário, deverão ser apreciadas diante das alegações e dos argumentos relevantes apresentados pelo credor e pelo devedor. Com isso, em tese, é possível que o juiz da execução, em um primeiro momento, decida determinado tema de uma forma e, mais adiante, em outro processo de cumprimento de sentença, com base em fundamentos mais consistentes deduzidos pelas partes, mude o seu posicionamento. A uniformização do tema em tal circunstância ocorrerá em segundo grau ou no STJ, caso a parte interessada utilize recursos cabíveis. Então, a uniformização se dá em um momento posterior, caso seja necessário. Mas, no cumprimento individual,
respeita-se as circunstâncias particulares daquele credor e daquele devedor. Do mesmo modo, sobretudo considerando que o efeito erga omnes disciplinado no 103 do CDC diz respeito às questões genericamente decididas na fase de conhecimento, ao credor e ao devedor, no respectivo cumprimento individual de sentença, é permitido apresentar teses e fatos, invocando argumentos próprios para tornar concreta a obrigação que deverá ser cumprida. Tem-se como irrelevante o fato de questões semelhantes terem sido arguídas e decididas em outros procedimentos de cumprimento de sentença envolvendo credores distintos. Certo? Inclusive, a segunda sessão do STJ impôs a necessidade de liquidação de sentença genérica em processo coletivo, em rito de recurso repetitivo, e determinando o seguinte: determinando-se que a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou já fixada em liquidação, porquanto, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, apenas fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. É isso que faz a sentença genérica de condenação. Desse modo, a condenação é certa e precisa, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo. Veja que mesmo a condenação sendo genérica, ela é certa e precisa. Você sabe quem vai responder, você sabe quem é o credor, quem é o devedor e que existe uma obrigação. Só que ela não tem a liquidez necessária para o cumprimento espontâneo. E aí, ele diz aqui: desse modo, a condenação é certa e precisa, haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento. E o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução. Porém, não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação de sentença, os destinatários e a extensão da reparação. Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que toca ao exequente, segundo o comando sentencial proferido lá na ação coletiva. Então, a necessidade de liquidação da sentença, que impõe que sejam observados o contraditório e o direito à ampla defesa, por si, representa a óbvia aplicação do efeito erga omnes à decisão proferida em cumprimento de sentença envolvendo um determinado credor. Portanto, as alegações apresentadas no cumprimento individual de sentença deverão ser decididas autonomamente em cada procedimento, recomendando-se acompanhar a jurisprudência em casos semelhantes. Tais decisões proferidas em determinado cumprimento de sentença não vinculam outro procedimento envolvendo credor distinto. Pessoal, é um pouco longo o julgado, mas é interessante fazer essa digressão entre a diferença de processo coletivo e processo individual para ter aí uma noção melhor de que processo individual é muito diferente na questão tanto de conhecimento, liquidação e execução e a questão do cumprimento em si, né? Então espero que tenha ajudado um pouco mais na compreensão do tema. Vejo vocês em um próximo vídeo, fiquem com Deus e até lá.